pessoas, tudo bem? Antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? E me seguir nas redes sociais também. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre sitcom. Você sabe o que é uma sitcom? Se você não sabe, provavelmente você já deve ter assistido uma sitcom. Porque sitcoms estão entre as séries mais populares do universo, como Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Seinfeld e Todo Mundo Odeia o Chris. Me diz se você já não assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Eu tenho certeza absoluta que você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Bom, mas o que é uma sitcom? Para começo de conversa, a sitcom é uma comédia de situação. E se você já assistiu alguma dessas séries que eu citei, provavelmente você já deve ter percebido por que é uma comédia de situação. Como Seinfeld, que ele se intitulava uma série sobre o nada. São momentos rotineiros na nossa vida que são transformados em momentos engraçados, que na verdade são engraçados, mas quando a gente olha, a gente muito se identifica com aquele momento que a gente com certeza já passou. Mas o que séries como How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Seinfeld, Friends têm em comum além de um grupo de amigos? Para começo de conversa, em uma sitcom, a história do episódio começa e termina ali. No roteiro da sitcom, normalmente tem a história principal e uma história secundária que são finalizadas dentro daquele episódio, com o intuito de quando alguma pessoa assistir um episódio aleatório, ela não fique perdida. Porque quantas séries a gente tem que assistir todos os episódios um atrás do outro para não ficar boiando eternamente, correto? Então, uma sitcom você pode assistir episódios aleatórios e não ficar boiando. Você pode perder uma coisa ali, outra ali. Pode, mas você não fica boiando, você consegue entender a série assistindo episódios aleatoriamente. E esses episódios normalmente se passam dentro de apenas um cenário. A gente vê em Friends o apartamento da Mônica, em The Big Bang Theory o apartamento do Sheldon, do Leonard, tem o bar em How I Met Your Mother. E esses cenários normalmente não, eles são recorrentes na série e as histórias normalmente se passam ali dentro. E aí fica apenas um cenário a série inteira. É claro, obviamente, que existem outros cenários dentro das séries, mas eles são menos explorados. A maioria dos episódios se passam apenas em um cenário e eles são sempre o principal cenário da série. Quase que um padrão de sitcom é ter um cenário fixo em que as histórias se passam ali dentro. E também entramos na questão dos personagens. Os personagens em sitcoms normalmente são extremamente estereotipados. Por exemplo, em Friends, nós temos a Phoebe, que é meio louquinha, o Ross, que é um nerd, Chandler, o piadista, a Mônica, a louca por limpeza, a Rachel, uma patricinha, e o Joey, o mulherengo. Entende que esse estereótipo já identifica quem eles são? Como eu disse em relação aos episódios, que eles são para você entender logo facilmente, os personagens também são para você logo se identificar. Por isso que são personagens fáceis, estereotipados. Os personagens de sitcom são aqueles personagens que a gente pode dizer planos. Você sabe qual é a reação que ele vai ter em algum momento que vai passar na série. Os personagens não são imprevisíveis, porém são extremamente previsíveis, porque você sabe qual vai ser o que ele vai falar, qual vai ser a ação dele, como ele vai se comportar naqueles momentos. Eles são personagens fáceis, estereotipados justamente para você se identificar. Você assistindo, como eu disse, assistindo o episódio, você já se identifica com o personagem X. Por exemplo, eu super me identifico com a Phoebe. O gritar dela, o ser meio maluca, viajar ali, ter o próprio mundinho da Phoebe, eu me identifico muito com isso. E aí, entrando nesses personagens fáceis, em que você já sabe qual vai ser a reação dele, já sabe como ele vai se comportar, ou coisa do tipo, entram os jargões. O que são os jargões? São aquelas frases de efeito usadas com frequência. Por exemplo, em Friends, nós temos o How you doing? Do Joey. Hey, how you doing? Ou se não, o I know! Da Mônica. I know! E é maravilhoso porque você sabe que ele vai falar isso. Ou em How I Met Your Mother nós temos o Legendary do Barney. Legendary! Em The Big Bang Theory nós temos o Bazinga do Sheldon. Bazinga! Bazinga! E a gente já sabe que eles vão falar aquilo, são jargões. E como eu disse, entra naquilo do roteiro fácil de sitcom, que você já espera que ele vai falar aquilo, que tem aquele jargão, você já tá esperando que aquilo aconteça. Justamente porque
É fácil, identificação, e não é nada complexo, é pra você assistir ali e ficar tranquilo. Um assunto até polêmico em fãs de sitcom são as risadas ao fundo. Normalmente algumas sitcoms elas são gravadas com público. Tem uma parede aqui e o público aqui. Esse público ela reage às piadas e são captadas essas risadas. Tem outras sitcoms que não são gravadas com público, mas que as risadas são colocadas na pós-produção. E outras sitcoms que nem tem risada, mas enfim, realmente essas risadas ao fundo, algumas pessoas odeiam, outras adoram e eu sou indiferente. Pra mim, assim, é indiferente as risadas ao fundo ou não, mas é algo comum das sitcoms. Outra coisa que tá pra você identificar uma sitcom é o tempo de duração dessa série. Normalmente, sitcom tem os seus 20, 25 minutos. E aí eu entro novamente naquilo que eu disse sobre o sitcom ser simples. Para você sentar ali, passar 20 minutos, já se identificar, já entender o que está acontecendo e acabou. É nada complexo, uma pílula ali, de um entretenimento para você descansar, não para você ficar pensando naquela série o tempo inteiro, aquelas séries super complexas, não. Sitcom é para ser simples. É claro que às vezes em algumas sitcoms eles podem trazer temas importantes da sociedade para serem tratados na série, mas nunca de uma forma pesada, complexa. Normalmente eles trazem esses temas de forma simples, na comédia, de forma rápida, simples. Porque não é que a sitcom seja uma coisa ruim ou por ser simples. Pelo contrário, acho que escrever um roteiro de uma sitcom e produzir uma sitcom é completamente complexo. Eu acho que é extremamente complexo, porque para fazer rir é complexo, né? Acho que a comédia em si já é complexa, e fazer o roteiro de uma sitcom ela já é complexa, apesar de trazer aí em si personagens simples, personagens estereotipados, apenas um cenário e coisas do tipo, mas eu acredito que seja complexo trazer algo simples. Entende o que eu quero dizer? Que sitcom é simples para você assistir, mas às vezes é muito complexo para fazer. Fazendo uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma série chamada I Love Lucy. E essa série foi uma das primeiras sitcoms mais populares, acho que foi nos anos 50. É claro, houve outras sitcoms lá no comecinho, mas eu acredito que I Love Lucy foi uma das sitcoms mais populares que a gente pode ver por aí. Então procura depois, se você quiser assistir aí um episódio ou alguma coisa assim, ou saber a história de I Love Lucy, que é muito interessante também. Você procura aí no Google, dá uma pesquisada e depois me conta o que você achou. Se você se interessou por saber mais sobre sitcom, eu super recomendo esse livro. Esse livro aqui, ele se aprofunda mais, definição e história sobre os sitcoms. Eu usei muito ele. Eu, louca, em 2014, acho que no segundo semestre da faculdade, resolvi fazer uma iniciação científica e escrevi um artigo analisando o roteiro de Friends. E através do roteiro de Friends, eu identifiquei o porquê que a série faz sucesso até hoje, porquê que a série é tão atemporal. E claramente, por Friends ser uma sitcom, eu tive que estudar muito sobre sitcom. E esse livro me ajudou bastante, porque a maioria das coisas que eu encontrava por aí era apenas artigos e artigos e artigos. E quando eu encontrei esse livro, acho que me ajudou bastante a identificar, a entender a história, tudo que é uma sitcom e o que me interessa muito sobre o assunto. O que eu falei aqui nesse vídeo é a ponta do iceberg do que é uma sitcom. Como eu falei, uma sitcom é simples para o público, mas é complexa para se fazer por retratar a sociedade, por ser comédia de situações. Ela precisa retratar a sociedade daquela época para que as pessoas possam rir daquela situação, porque ela vai se identificar com aquela situação que está sendo transformada em humor naquele momento. Então, se ela não está dentro da sociedade da época em que ela foi produzida, ela não vai causar o humor que ela causa. Então, por isso que eu acredito que sitcom é uma série simples de ser assistida, mas uma série complexa de ser produzida. E é isso, gente. Se vocês gostaram e se interessam, procure esse livro que é muito bom. Acho que tem
Mercado Livre, por aí. E comenta aqui embaixo se você já conhecia todos esses detalhes que eu falei sobre uma sitcom. Se não, comenta também. Se eu fosse me aprofundar, ia ser um vídeo de, tipo, 1 hora. E o meu intuito nesse canal realmente não é trazer vídeos longos. E é isso, gente. Se você gostou, dá o seu like. E tchau! Até o próximo vídeo.